O videoclipe é uma produção audiovisual que busca divulgar ou contar uma história a partir de uma música. Uma das linguagens que mais se inova no meio audiovisual, o videoclipe costuma ser uma ferramenta de experimentação, o que faz surgir os mais diferentes tipos de formatos e estilos. O videoclipe explora diversas expressões artísticas, sempre aberto à criatividade e à imaginação, explorando novos conceitos, inclusive na composição plástica visual. Nesta edição do Estúdio Nesp, você vai conhecer o videoclipe Bloodshot. Para nos contar sobre as experiências vividas durante esta produção, recebemos a diretora e roteirista Raquel Oyakawa e o músico e compositor Murilo Rosa. A ideia de fazer um videoclipe surgiu quando eu comecei a pensar no meu trabalho de conclusão de curso. Eu demorei um pouco assim para decidir o que eu queria fazer, mas quando eu pensei que eu ia fazer um videoclipe, eu decidi, não mudei mais de ideia. E aí eu conheci o Murilo num outro trabalho da Unesp, mas ele atuou num trabalho e eu sabia que ele compunha, que ele tinha essa pegada, tipo, música eletrônica, e eu gosto muito. E aí eu fui lá, ouvi algumas coisas que ele fez, eu gostei bastante, e foi aí que eu cheguei com a ideia de ele produzir uma música para esse vídeo. E aí, felizmente, ele topou. Eu comecei pensando em como isso ia se encaixar no trabalho da Raquel, e a gente sentou e conversou sobre os temas que a gente queria abordar. E a gente chegou a alguns temas e a partir daí eu prossegui com algumas referências musicais que a gente tem em comum, com alguns clipes que a gente pensou. E foi basicamente isso. Não tinha um ponto específico da onde surgiu a música, ela foi saindo naturalmente, assim. Então, acho que foi bem natural, né? A gente teve meio que umas conversas no começo, mas não foi muito assim, tipo... eu falava pra ele como ele tinha que fazer a música, ou ele me falava como tinha que ser o videoclipe. Foi uma coisa mais de referências. A gente assistiu vídeos, videoclipes, tipo... Eu passei umas imagens, assim, umas referências estéticas de como eu meio que imaginava, mesmo antes de eu ter um roteiro, que a gente passou por esse processo. A gente partiu bem de algumas ideias abstratas e acabou funcionando bem. Conforme foi andando o processo, as coisas foram se alinhando, baseado nisso mesmo. Em comum, a gente tem bastante Radiohead, Depeche Mode, que a gente estava falando sobre o show deles. E, entre outros, da música da cena eletrônica, que tem uma pegada industrial, pop, progressiva. No começo, assim, foi até... Depois que eu tive essa ideia do videoclipe, aí eu tinha que parar e pensar quem vai fazer essa música. E quando eu trabalhei com o Murilo, num curta-metragem que a gente fez em 2015, eu lembrei, tipo, eu nunca esqueci disso, que a gente teve uma conversa no carro, a gente tava, acho que, indo embora de uma gravação. Verdade. E a gente entrou nesse assunto, ele falou que fazia música e tal. E ele falou de uma trilha sonora de um filme que eu gosto muito, que é um filme chamado Hannah. É uma trilha sonora composta pelo Chemical Brothers. E nunca ninguém tinha falado dessa trilha sonora. Ele falou que gostava muito. Nossa, eu nunca tinha... Eu acho que eu guardei aquilo lá guardei comigo aí depois, anos, quando se passaram e tal. Eu fui pensar e eu lembrei, nossa, ele tem essa referência em comum. Essa referência em comum foi legal. Isso.
Quando eu comecei a fazer a música, as únicas imagens, assim, ideias estéticas eram que a Raquel tinha me passado. Eu resolvi deixar ela bem à vontade com a produção do clipe dela, né? Então, eu não me atrelei muito ao visual, não. Eu fiquei mais no áudio, no sound design, e foi o que eu mais entendi ali. Esse começo de se reunir, de ver as referências, e quando ele começou a fazer a música, foram muito importantes, porque ele não escreveu diretamente lá comigo, mas foi a música que guiou a história. Eu tinha algumas ideias de narrativa, uma coisa muito solta, assim, tava muito no começo. E conforme ele foi fazendo a música, me mandou, digamos, tipo, um primeiro tratamento, eu ouvia e a partir dos sentimentos de cada trecho eu tentei construir a narrativa em cima para que fosse uma coisa que andasse junto mesmo, que uma experiência estética que fizesse sentido. Exato, tipo, a música não tem letra, não tem uma narrativa assim literal, mas ela tem um momento, uma sensação, uma emoção que é diferente de cada um. E também a gente meio que começou partindo do tema de sonhos, do mundo dos sonhos e relação de vida e morte, uma coisa assim. No começo, nas conversas que a gente tinha, além das referências estéticas, a gente também tinha umas ideias assim bem abstratas mesmo, de temáticas, e eu acho que também, tanto na narrativa quanto na música, essas ideias foram muito importantes para guiar a construção do videoclipe. Que a gente sentava e às vezes contava tipo algum sonho que a gente teve, alguma coisa assim que pudesse ajudar a construir mesmo esse videoclipe. Eu sempre gostei muito de videoclipe justamente por essa questão de ser um formato muito diversificado, de ser um formato que permite vários tipos de expressão, possibilidade. É um formato muito híbrido, né? O videoclipe é um formato muito recente, assim. Eu acho que até a gente pode dizer que ele não tem uma fórmula certa ainda, ele ainda está se encontrando, talvez continue se encontrando para sempre. Mas quando eu decidi fazer o videoclipe, quando eu pensei nesse produto, eu já tinha uma ideia muito fechada que seria uma pegada um pouco mais cinematográfica, digamos. Ia ser uma narrativa, não iam aparecer artistas tocando, cantando, tanto que eu optei por fazer com a trilha eletrônica, mas também que tivesse esse viés mais experimental, que tivesse uma pegada mais surreal, sabe? Que é justamente uma das coisas que o videoclipe, por ser tão diversificado, permite. A produção desse videoclipe, em específico, foi próxima ao que seria de um curta-metragem, justamente pela narrativa ser mais guiada, né, por esse formato. Videoclipe, eu acho que geralmente permite que você seja um pouco mais... que seja feito mais no improviso, só que no caso desse, a produção foi bem organizada, bem fechada. Durante o processo de edição, que eu percebi que as coisas não são sempre como a gente planeja, porque eu pensava, assim que o Murilo me mandou a música, a gente já tinha o tempo que seria o vídeo, já tinha essa ideia fechada, eu imaginava na minha cabeça como que encaixaria na hora de montar, só que nunca é do jeito que a gente planeja. Como todo processo de criação, ele é totalmente mutável, assim, então você parte de uma ideia muito concreta e ela vai se modificar ao longo do caminho e vai acabar sendo um produto bem diferente, muitas vezes, do que você envisionou, assim. Isso é interessante. Sim. Porque cria uma outra vida, né? É uma coisa que você não esperava e fala de uma forma diferente. O ritmo do vídeo mesmo, eu acho que é uma coisa que difere da forma de produção de outros formatos, porque sempre, assim,
as coisas foram mudando, foram se adaptando, mas a música sempre foi o guia. Então, no final das contas, a imagem tinha que se adaptar ao som. Eu acho que esse foi a grande diferença de qualquer outro tipo de produção. No próximo bloco, a gente continua este bate-papo sobre o processo de produção do videoclipe Bloodshot. No programa de hoje, estamos explorando o videoclipe Bloodshot. Neste bloco, a diretora do videoclipe e o compositor da música falam sobre a direção de arte e a concepção artística. Eu nunca participei de uma produção profissional de videoclipe, mas já atuei num curta-metragem na faculdade que a Raquel dirigiu. E eu meio que peguei a forma como o projeto é criado e como ele caminha, e ele nunca vai ser feito de uma forma que vai sair exata, sabe? Ela tem sempre que ser ajustada às circunstâncias, e imprevistos acontecem. Mas eu sempre acompanhei pela internet, assim, sempre me interessou muito o audiovisual. Eu gosto de edições de vídeo também, então já é uma coisa que me atraía desde anteriormente. E o que você falou também de imprevistos, eu acho que aumenta 40 vezes por se tratar de produções universitárias. Eu imagino que produções de grande porte também tenham seus imprevistos, mas aqui na Unesp a gente sempre trabalha com orçamento baixo, ou enfim, todas essas questões de produções menores, e acho que a fórmula vai ter variáveis, né? Sim. Então, nunca o vídeo vai sair do jeito que a gente imaginou quando a gente começou a escrever o roteiro ou qualquer coisa assim. A direção de arte nesse videoclipe foi muito importante, claro, mas durante todo o processo, a diretora de arte, que é a Laís Paiva, ela participou desde o começo, desde a concepção do roteiro. Ela me ajudou muito, ela me trouxe muitas referências. Então, muitas questões narrativas foram pensadas com o auxílio da imagem, de como seria esteticamente. E a identidade visual, assim, tanto enquanto a gente fazia, quanto agora, com as pessoas vendo pronto, é muito importante. A fotografia junto com a arte foram o que deram a cara do vídeo, eu acho. As cores, assim, foram meio que pensadas para combinar sempre com a música, para guiar as emoções e refletir os sentimentos de cada cena. Tanto a paleta de cores, que foi pensada para refletir o sentimento de cada coisa, quanto os cenários mesmo, eles foram talvez a parte assim mais trabalhosa, mais demorada de se fazer na produção. A elaboração do cenário do quarto, principalmente, foi assim, cada objeto colocado lá não é uma coisa que apareceu à toa. Tudo foi muito pensado, tanto pela diretora de arte quanto pelas assistentes, que foram maravilhosas. Sem elas não teria acontecido esse vídeo. E no vídeo também, se você perceber, tem alguns momentos que acontecem umas mudanças, umas nuances, que na primeira vez que você assiste pode ser que você não pegue, mas é interessante prestar atenção nos detalhes, que esse clipe foi feito de uma forma muito rica em detalhes, e eles aparecem quando seus olhos assim não estão prestando atenção. Assim como acontece num sonho, pelo menos foi essa a ideia que a gente tinha. Outra coisa também é que, graças a também nossa diretora de arte, a Laís Paiva, a gente teve trabalhos, pinturas de artistas aqui de Bauru, que eu acho que é uma coisa que às vezes não acontece tanto quando a gente produz algum trabalho aqui na Unesp, que é essa interdisciplinaridade. Sim. A direção de arte, assim, teve muito auxílio desses objetos, dessas pinturas que foram emprestadas por esses artistas. Então,
também queria deixar essa menção para eles que foram muito, muito importantes. As maiores dificuldades de produzir esse vídeo, para mim, foram as questões de produção mesmo, de imprevistos. A gente gravou num período bem curto de tempo, a gente gravou no final de dezembro do ano passado, de 2016. E eu queria muito ter terminado, assim, 2 semanas ter gravado tudo, só que o cronograma era muito difícil conciliar a equipe com os atores. E aí a gente tinha que gravar muitas vezes de madrugada ou de manhã bem cedo. A gente acordou na maioria dos dias antes do sol nascer. E foi bem corrido. Acabou até que eu não consegui gravar nessas 2 semanas e a gente teve que estender esse período de gravações. Além disso, no roteiro também tinha algumas questões que eu já imaginava que seriam complicadas de se produzir, e aí a gente foi pensando isso com a equipe, junto como a gente poderia fazer. Porque uma das cenas finais, a ideia assim, era que a gente desse a impressão que o quarto estivesse alagado. E claro que a gente sabia que a gente não ia conseguir alagar um quarto de verdade. Foi aí que a gente pensou em fazer de uma forma mais abstrata, assim, usar uns planos fechados. A gente teve que, colocar uma bacia e encher ela de água no chão e gravar bem fechado para não parecer a bacia e dar a impressão que fosse o chão todo que tivesse alagado. Quando o videoclipe ganhou o Louco de Ouro, foi uma felicidade muito grande para mim. Acho que para o Murilo também. Eu também fiquei bem feliz. Porque desde o início da ideia de tudo, um dos meus grandes medos é que ninguém fosse entender. Não necessariamente entender, mas que as pessoas não sentissem o vídeo, que elas... Nossa, é tudo muito estranho, não fez sentido nenhum, sei lá. Ou que não gostassem. Então ter esse reconhecimento, assim, até que foi escolhido por um jurado, que é um diretor de videoclipes, que é o Mé Santos, que ele é renomado no mercado e tudo, foi muito gratificante, assim, deu aquele sentimento de acho que valeu a pena, a gente conseguiu fazer. Acho que esse caminho é legal seguir. A gente conseguiu fazer um bom trabalho. E aí eu também consegui, assim, que o videoclipe fosse exibido em alguns festivais online, assim, ficar disponível nos sites, e junto com vídeos de vários países diferentes. Então, é legal também não só a gente conseguir essa visibilidade aqui na Unesp, porque o Louco de Ouro é uma premiação daqui, mas também levar para outros lugares. Se você acredita que a sua ideia tem potencial, que ela pode ocasionar uma coisa legal de ser compartilhada, vá em frente. E assim, às vezes não é suficiente você ter só a ideia. Às vezes é interessante você ter uma parceria bem legal, que também vai te incentivar e vai te trazer conhecimentos que vão ser complementares. Acho que na parte musical você tem que se descobrir também. E às vezes a gente é muito autocrítico, mas acredita na sua ideia, que acha que é uma coisa legal de se fazer. Claro que também a gente não pode fazer tudo pensando só no público. Só pensar, não, eu estou fazendo uma coisa para as pessoas gostarem. Sempre tem que partir de você. Mas não ter medo da repercussão. Se você fez assim, do seu coração, meio clichê isso, mas se você fez ali, se acreditou, eu acho que vai dar certo. É a questão mais importante isso. É todo um processo, né? A gente está praticamente criando um filho, uma criação que tem vida própria, é tangível e você se sente orgulhoso quando ela está pronta e você sente que ela conseguiu transmitir o que você tinha intenção de fazer, sabe? Além de que é um processo que está sempre se transformando. A gente não pode se desanimar também por imprevistos e coisas que acontecem no caminho. Eu acho que muitas vezes uma mudança não é uma coisa ruim. Essa transformação acho que faz parte da criação do videoclipe, da música e a gente também vai se transformando ao longo dessa criação. Então faz todo sentido que esse produto também vá se transformando junto. Sim, uma professora minha, Mônica Moura, ela falou uma coisa muito interessante na aula,
E acho que se aplica a todos esses processos, que é, se você errou, incorpore o erro. Ele vai te ensinar e talvez surja alguma coisa legal dele. No próximo bloco, assista ao videoclipe Bloodshot na íntegra. O Estúdio Nesp volta já. E agora a gente convida vocês a assistirem o videoclipe Bloodshot produzido na Unesp de Bauru. Confira aí, Bloodshot.
Bom, espero que vocês tenham gostado do videoclipe. A gente gostou muito de fazer. E é isso aí. Procurem no Vimeo, Bloodshot, Lirum, no SoundCloud. No SoundCloud, Lirum. Foi muito interessante, foi um processo de descobrimento que a gente teve, de experiências muito interessantes pra gente. E espero que vocês tenham gostado. Isso aí.